Bem-vindos e bem-vindas. Estamos dando a abertura ao Meet the Leader. Hoje nós teremos um bate-papo com o Fernando Henrique Cardoso para conversar sobre o futuro do Brasil, sobre liderança e sobre construção da nação. É um privilégio estar aqui com a gente. Queria que a Camila explicasse rapidamente e a gente já entra nas perguntas e começa a dinâmica. Só para explicar o geral. Boa tarde, presidente. Como Juventude Tucana, me sinto muito feliz de estar aqui conversando com o senhor. Eu sou feliz, Tucana. Bom, eu hoje lidero a comunidade Global Shapers na cidade de São Paulo e faço parte dessa grande liderança, essa task force montada pela nossa comunidade globalmente para mobilizar as pautas do Fórum Econômico Mundial a nível de juventude pelo mundo, assim. Então, hoje a gente está trabalhando em cima das pautas do The Great Reset, o último livro do professor Klaus Schwab, em que ele aponta saídas para o mundo pós-Covid em cinco aspectos: liderança, política, economia, tecnologia e mudanças climáticas. E aí aqui no Brasil, o nosso movimento já conta com mais de 60 eventos. Nós fizemos diálogos que tiveram a presença do Luciano Huck, da Luísa Trajano, da Manuela Dávila, enfim, sentamos na mesa pessoas diversas que estão pensando o Brasil de maneiras diferentes para a gente buscar caminhos juntos. E nessa última semana a gente realizou 27 workshops com jovens do Brasil inteiro, em que eles criaram soluções para esse Brasil. Tipo, eles imaginaram futuros desse Brasil mais utópico do que distópico. E durante essa semana a gente está fazendo mais debates em nível local, do tipo, qual que é a saída na cidade de São Paulo, qual que é a saída no estado do Pernambuco, enfim, a gente está tentando ouvir diversos Brasis. E o nosso encontro encerra o nosso movimento no Brasil. Ouvir o senhor para a gente é trazer um pouco dessa voz de quem pegou um Brasil que estava numa crise tão dolorosa quanto a que a gente vive hoje, mesmo a gente entendendo que as condições daquele Brasil eram outras, e como é que a gente coloca isso, né? Como é que a gente mantém a esperança, arregaça as mangas e continua trabalhando. Acho que essas são as nossas intenções com esse movimento. Professor Fernando, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor você fez parte dos 12 integrantes fundadores do Elders, né, um grupo formado por Nelson Mandela e outras lideranças, e você é sempre lembrado como uma liderança estadista. E pensando em Brasil e em mundo, qual é o perfil de liderança que o mundo precisa? O que o senhor diria quais são as características da liderança que o mundo precisa? Como é que a gente pode construir essa liderança estadista para um mundo melhor? Vamos lá. É verdade que eu faço parte do grupo chamado dos Elders. São os velhos que ainda têm alguma coisa, se supõe, tem alguma coisa para dizer, Mandela à frente de todos nós. Eu acho que é importante, para você ser capaz de, quem sabe, interpretar o que está acontecendo e propor um caminho, a primeira condição é ser capaz de ouvir. Não é fácil ouvir. Ouvir é muito difícil, sobretudo quando você vai ficando tempo, ficando mais velho, mais importante e tal. Então, você tem que quebrar a distância das pessoas, tem que ouvir as pessoas. Ninguém tem a chave do sucesso, a chave mágica para o futuro. O futuro é construído, e é construído principalmente pelas novas gerações. Então, a gente tem que ter capacidade, eu acho, de ouvir e entender o seu papel. Entender que, num dado momento, você passa o bastão. Tem para quem passar o bastão. Se não tem, tem que inventar a quem você vai passar o bastão. No caso do Brasil, não há uma só juventude, há muitas juventudes, né? E há problemas, alguns são antigos, né? A diferença de renda e de condição de vida é muito antiga no Brasil, um país que teve escravidão, você imagina. É um país que tem marcas profundas. Os Estados Unidos tiveram também, lutaram
bastante, tal, mas ainda há preconceito. Nós temos muito aqui no Brasil também, não é? Agora, eu acho que tem que ter confiança. Se você não tem confiança, tem esperança, não vai nada. Ah, está tudo muito bem, eu sei que está ruim. Agora está horrível. Tá? Pandemia, vou fazer 90 anos em plena pandemia. É desagradável, é chato, né? Mas você tem que ter esperança de que as coisas são transitórias e podem mudar. E depende da sua ação, não da minha pessoal, mas da nossa ação. E nessa ação é que os mais jovens se revelam como aqueles que têm capacidade, energia para poder transformar. Tá? Não necessariamente vão para o bem, às vezes vão para o mal. Depende de circunstâncias. Né? Eu acho que nós aqui temos uma boa chance de haver uma transformação mais positiva. Tá? Mas depende daquilo que nós acreditamos. E é muito importante ter crença, acreditar em alguma coisa. Mesmo que você esteja errado, não, certo ou errado vai variar de acordo com a sensibilidade das pessoas. Mas não é um absoluto. Você tem que entender que você vai fazer aquilo que está dentro de você. E os outros vão saber se isso vale a pena fazer ou não. E quando você é jovem, você tem mais energia, mais capacidade de inventar, de criar. Né? O mundo, ainda bem, não é dado, ele se faz sempre, está sempre se refazendo. Mesmo quando parece que está repetindo, não é bem repetição. Há um ingrediente novo. Então, eu acho que é isso. E você vai envelhecendo e perdendo a capacidade de sentir o novo. Envelhecer quer dizer basicamente isso, não é tanto fisicamente, fisicamente também vai junto. Mas, além disso, espiritualmente, você perde a capacidade de sentir o novo. Você acha que já sabe tudo. A sensação que você tem é que, eu sei que sabe nada. Você não, porque há novos problemas que você não sabe, nem percebe que existem. Então, você tem que ter escuta. Escuta e crença, eu acho que são condições necessárias para você poder avançar. Com certeza, se essa nova geração de líderes entender o poder da escuta e de ter crenças fortes, eu acho que a gente tem condições mesmo de melhorar o nosso país. E pensando um pouco nessas características de escuta e de capacidade, enfim, de ter crenças verdadeiras, olhando para o Brasil hoje, né? Considerando, por exemplo, o Brasil de quando o senhor assumiu a presidência, para o Brasil que a gente está vivendo hoje, e que esses jovens, tipo, os jovens da minha geração não conheceram o que era escassez naquele nível. E estão conhecendo agora de uma maneira mais traumática. Mas mesmo essa escassez traz para a gente algumas oportunidades. Na época da sua presidência, a gente tinha a oportunidade de, enfim, e de outros momentos em que o senhor foi líder, de trazer o plano real, de trazer quebra de patentes para os genéricos. Enfim, quais são as oportunidades que esses desafios causados por essa crise traz para esses novos líderes jovens, assim, na sua visão? Eu nasci há 90 anos. Eu nasci em 31, nos anos 30. Tinha havido a crise de 29. A quantidade de pessoas analfabetas no Brasil era imensa. Imensa. Né? Isso não é mais assim. Houve alguma melhoria na condição de conhecimento, de possibilidade de conhecimento das pessoas. Então, por isso, a crença não é no vazio, é no que nós já fizemos. Né? Bom, eu acho que aqui você tem essa situação. Hoje, nós vivemos um momento muito difícil, que é a pandemia. Né? E a pandemia, esse animalzinho, esse vírus é terrível, porque ele pega todo mundo. Rico, pobre, velho, jovem, vai matando. Ele encontrar pela frente, ele consegue matar. Eu vejo muito nos jornais, muita crítica, o governo fez, não fez. Bom, também é normal que haja críticas, né? Mas também tem que ter autocrítica, quer dizer, o que nós fizemos, o que cada um de nós faz para nos defendermos dessa situação dramática que nós vivemos. Né? Aí diz, fica em casa. Bom, quem pode? E quem não pode? Quem tem que ir para a rua trabalhar? Ou quem não tem casa? Ou quem tem casa precária? Então, a situação não é tão simples assim. Agora, eu acho que, além disso, nós estamos, e não é por culpa do coronavírus, nós já vínhamos de uma situação de desemprego. Vai aumentar.
Eu, se fosse jovem como você, estaria preocupado com o que eu vou fazer na vida. Como é que eu vou ter alguma inserção no mundo do trabalho? Não sendo rico, você tem que ter alguma capacidade de produzir. E nem sempre depende só de você. Depende de haver condições. Quando nós terminarmos esse mal-estar em que vivemos hoje da pandemia, e nós estamos recolhidos o quanto possível, vamos encontrar um país mais empobrecido. O Brasil mudou de posição, não é tão pobre quanto era no meu tempo de menino, mas é um país ainda bastante falto de oportunidades. As oportunidades não decorrem apenas da riqueza da nação. Há países que não são tão ricos, como os países nórdicos, ou mesmo na Holanda, na Bélgica e tal. Você tem atenção, tem o que fazer. O governo se preocupa com os mais pobres. Há outros que são ricos e não se preocupam. E as pessoas sofrem. O nosso país é uma situação desagradável. Ele não só não é tão rico assim, como não há tanta preocupação assim. Né? Então, eu acho que, ao sair dessa pandemia, não vai ser fácil. Eu acho que o período pós-pandêmico, do ponto de vista de agitação social, pode ser maior do que o pandêmico, porque as pessoas agora estão com medo. Está todo mundo em casa. Né? Quando não tiver mais o medo do vírus, vão querer trabalho, vão querer participar. E aí, como é que vai ser? Então, eu acho que esses vão ser os problemas prementes. Como é que você vai? Primeiro, cuidar da saúde pública. Segundo, passada essa transição negativa, de que maneira nós vamos criar oportunidades de trabalho. Trabalho hoje significa conhecimento também. Portanto, tem que ter escola, tem que ter capacidade de aprendizado também. E tem que ter o sentido de liberdade. Nós somos... Eu tinha um amigo meu aqui chamado Alain Roquet, um francês, trabalhou comigo, ele foi embaixador da França na Argentina e tal. O Roquet dizia uma coisa que é verdade. Aqui nós somos do extremo ocidente, não é o extremo oriente, é o extremo ocidente. Então, nós temos a impressão de vivermos no ocidente, tanto inoculados com o vírus da liberdade, gostamos da liberdade, mas nós não temos ainda as instituições que assegurem a liberdade. Né? Então, acho que isso vai ser uma preocupação grande e crescente quando nós saímos da pandemia. Não basta ter emprego, precisa ter também liberdade. Bom. Eu estudei muito filosofia na minha época, Descartes. Cogito ergo sum, em latim quer dizer eu penso, logo eu existo. Agora não é assim, não. Eu estou conectado, logo eu existo. Tá? Tem que estar conectado. E essa conexão requer um instrumental tecnológico, mas ela pode se dar saltando estruturas. Salta a classe social, salta o Estado e salta até o país se você souber a língua do outro. O português é uma língua muito isolada, mesmo assim, espanhol a gente costuma entender. Né? E se você tiver um pouco mais de conhecimento, fala inglês. E por aí vai. Então, você consegue se conectar. Bom, então, você sabe também o buraco que nós estamos, que é maior que o buraco do vizinho. E vamos querer melhorar. Né? Então, eu acho que os governos no futuro vão ter que estar muito atentos, não só à saúde pública, como à educação, ao trabalho, ao emprego, e vão ter que entender que isso não se resolve sozinho. Precisa de conversa, precisa de participação, precisa de interconexão. E tem que estar ligado, porque as pessoas vão estar ligadas, queiram ou não. Eu me lembro quando eu estava no governo ainda, eu recebi do pessoal do Estadão uma aparelhagem para ouvir, para falar com a rede, computador, não sei o quê, esse negócio de mexer com o mouse e tal. Bom, e eu procurava naquele tempo, tive um projeto de havia várias obras do governo, não sei o quê, e eu falava com os gerentes das obras, que ficavam um pouco atônitos, porque do gabinete do presidente você pode falar com a pessoa, tem que entrar em contato direto. Isso vai ser crescentemente assim. Quer dizer, o grau de participação vai aumentar exponencialmente. Tá? Então, vamos precisar também de liderança. Porque se você não tiver liderança, você não sai do lugar. Cada um quer uma coisa diferente, não produz uma resultante.
Eu preciso de liderança. E liderança não é só quem fala, é quem faz. Falar e fazer ao mesmo tempo, para poder simbolizar e concretizar aquilo que você deseja. Tá? Então, nós precisamos, vamos precisar ter liderança. E aí vem, de novo, a importância da geração nova. Liderança democrática, liderança que escute, que seja capaz de ouvir. Então, digamos, é circular. Terminamos de novo passando a bola para vocês. Fantástico, fantástico, presidente. Eu queria fazer uma pergunta sobre a sua história. Quando foi que nasceu a vontade de ser presidente? O senhor sempre planejou, sonhou? E o que o senhor falaria para um jovem que quer se tornar presidente? Primeiro, não aconselho. Acho que não vale a pena, dá muita dor de cabeça. Segundo, no meu caso, eu pertenço a uma família que tem, há muito tempo, ligação com a vida pública. Meu bisavô já foi senador, presidente da província, no tempo da Império aí, né? E por aí vai. Então, eu tinha uma certa ligação. Agora, eu, na verdade, eu nunca eu fui basicamente professor. Dava aula na universidade e tal. E gostava de conversar com o pessoal de outra geração. E escrevia livros, escrevia jornais, não sei o quê. Aí veio o regime militar, que me tirou da vida professoral. Não podia mais ensinar. Foi isso que me levou a ter, então, um outro tipo de participação. Não com o objetivo de. A gente pode ter, não tem nada contra alguém que queira ser alguma coisa na vida e tal. No meu caso, eu queria ser o que eu já era, professor da universidade, aqui, lá fora. Enfim, eu vivi fora do Brasil, tinha uma certa noção do mundo e tal. E um certo reconhecimento intelectual, mas não político. Então, é a coisa política. Meu pai foi deputado, meu pai era general, mas isso era muito antigo para mim, né? Eu não tinha essa expectativa. Bom, afinal, eu fui candidato ao Senado em São Paulo, da oposição. A chance de você ser senador era mínima, porque quem tinha chance foi votar, você havia sublegenda chamada. Então, eu era da sublegenda do governador Montoro, que era senador. Para o Montoro ganhar, eu tive 1 milhão de votos, ele teve 3, 4. Então, o meu 1 milhão se somou ao dele, contra o do outro lado, do partido do governo. Bom, o Montoro virou governador. Nessa altura, eu estava nos Estados Unidos, eu estava aula, eu me lembro, acho que em Stanford, acho que em Stanford, e procurei alguém de lá e disse, olha, eu vou embora, porque o Montoro vai ser governador, eu vou ser senador. Eu fico aqui se você me arranjar uma cadeira no Capitólio, senão eu vou me embora. Então, eu virei, de repente, eu saí da vida acadêmica para a vida política, sem ter nunca realmente imaginado que ia ser senador. Virei senador, né? Bom, pode parecer que isso é papo de velho, mas é verdade. Quer dizer, no Senado, eu fui líder do Senado, a uma certa altura. O Itamar Franco era meu colega, eu gostava do Itamar. E o Itamar nunca me obedeceu. Ele fazia o que queria. Ele era teimoso, ele era um cara bom, bem, sabia fazer discurso contra tudo e tal. Bom, e um dia, bom, ele foi a Minas, eu fui no mesmo avião que ele, eu não sabia, eu voltei no mesmo avião que ele, eu e Mário Covas. Ele não falou nada, ele tinha ido apoiar o Collor. Nós não sabíamos, nós não estávamos apoiando o Collor. Ele apoiou o Collor, ficou vice do Collor. Bom, depois houve o impeachment do Collor. Quando estava na discussão do impeachment, ele me chamou lá no palácio dele, de vice-presidente, e o que vai acontecer? Nada, então, você vai ser presidente da República. Lamento, o que vai acontecer. Bom, então, as coisas acontecem. Não adianta você estar com ideia fixa. Eu tenho alguns conhecidos meus que sempre quiseram ser presidente da República, nunca foram. Eu acho que você não tem que querer ser tal coisa, você tem que fazer o que você gosta. Né? Gosta de política? Faça política. Vai ser qualquer coisa. Isso acontece ou não acontece. Eu não creio que você tenha que ser determinante, você desejar sobretudo um posto na vida, né? Bom, eu tive uma relativa sorte, porque eu nasci numa família bem situada, mais ou menos, né? Enfim, tinha acesso, né? Tinha educação, tinha um mínimo de condições de coisa. Mas eu virei presidente, não porque eu tivesse, não nasci para ser presidente, eu preferia ser papa. É muito melhor.
no presidente. Então, eu acho isso, nunca não houve uma intencionalidade no meu caso. Pensando que talvez ser presidente seja um dos trabalhos mais difíceis do mundo, eu, quando li a primeira vez Cartas a um Jovem Político, pensei, nossa, essa deve ser a profissão mais complexa, mas ouvindo o senhor, eu começo a pensar que quanto mais jovens com valores a gente conseguir trazer para construir eu não gosto de colocar a política na dicotomia boa ou ruim. Eu gosto de falar a política de verdade, né? Porque tem a política do irreal, aquela que é ilusória e é muitas vezes usada dentro dos discursos populistas para mobilizar as massas, mas tem a política real, que é aquela que olha para as pessoas e que é humana. E pensando nessa política real, que eu tenho certeza que o seu legado deixou para o Brasil, para depois, enfim, o presidente Lula conseguir gozar de muitos dos caminhos construídos durante a época em que o senhor governou o Brasil, pensando nessas referências, nas referências que constroem legado, né? Quais são essas... quais são as suas referências e também quais referências o senhor sugere para que esses jovens líderes que estão nascendo possam sonhar com esse Brasil do futuro, né? Acho que a gente não constrói futuro sem olhar para a nossa história, e aí queria, enfim, trazer com o senhor um pouco disso, desse lugar da história, para a gente conseguir desenhar esses futuros. Vamos ver se eu sei responder, que é muito difícil a pergunta. Vamos lá. Para começar, a gente tem que crer, desejar, tem que ter um objetivo, né? E você tem que... Pode ser variável os objetivos, é bom que você tenha um objetivo na vida. E tem que conhecer também, não só crer, mas conhecer. No meu caso, a parte das coisas de família e tal, eu conhecia um pouco do jogo do poder, você acaba percebendo que as pessoas têm, ao mesmo tempo, interesses e desejos, vontades. Os dois são válidos. Agora, você puder só os seus interesses, você é oportunista. Você tem que botar também para quê? Qual é o objetivo? Esse objetivo vai além do seu interesse ou não? Tá? Bom, eu, de formação, sou sociólogo. E eu nunca fui sociólogo teórico apenas. Eu fui de campo. Eu estudava a realidade. E eu estudava os negros, a ascensão social dos negros no Brasil. Isso foi muito positivo para mim. Por quê? Porque uma coisa é falar da pobreza, outra coisa é você ver a pobreza. E na minha época, quando eu ia às favelas, os negros eram os mais pobres, ficavam no pior lugar da favela. Mais sujo, mais situado perto de um riacho, não sei o que e tal. Bom, é importante você conhecer as pessoas, essa realidade. E conhecer as pessoas. Não é fácil conhecer pessoas, né? Porque você chega numa pessoa como eu, que é estudante e tal, é claro, não sou favelado, como é que eu vou conversar? Né? Então, no começo, a pessoa não vai dizer nada, vai fingir. Né? Então, você tem que estabelecer relação direta com a pessoa. Tentar sentir o outro, mostrando-se você mesmo como você é ao outro. Né? Bom, e isso eu acho que é importante. A gente tem que ter o ideal, ao mesmo tempo tem que saber como é que a vida existe, como é que ela é. Né? E ela é variável. Né? Eu tive, enfim, a possibilidade de viver, conhecer pessoas de mais estratos bem diferentes. E você tem que ter, e talvez cada um tenha do seu jeito, a capacidade de se entregar. Quando você está numa situação, você tem que se entregar àquela situação. Né? Eu me lembro quando eu era presidente da República, que é uma posição complicada. E quem vai falar com o presidente tem interesse. Isso também não tem problema. Todo mundo pode ter interesse. Às vezes tem, além de interesse, virtude, vontade de fazer, mas em geral tem as duas coisas. E você tem que ouvir a todos, mas é uma situação formal. Então, quanto mais formal, mais difícil é você sentir o outro. Porque o outro vai fingir para você. Então, eu tinha uma fazenda lá em Minas, perto de Brasília, e havia, naquela época, havia muito movimento agrário. Toma de terra, uma terra.
Eu tinha visto isso, eu morei no Chile, Toma de Tierra, no Chile. E um dia eu chamei um dos motoristas lá, que geralmente são militares, e eu digo, olha, eu quero, houve uma ocupação de uma fazenda aqui perto, eu quero ir lá, mas vamos como pessoas. Então fui roupa de rural, chega lá, uma bota, o motorista também. Você chega e ninguém te reconhece. Você consegue, né? Era um feriado, havia uma bandeirinha do MST, não sei o quê. Eu queria saber, eu disse, não, eu quero que você me leve ao lugar onde moro. Aí eu fui a uma espécie de cabana de lona, né? Lona preta, que estava uma mulher com uma criança. E o marido estava trabalhando, não sei onde, no Pará, não sei, no norte. Fiquei conversando com ela ali e tal. E ela não percebeu que estava conversando com o presidente da República. Então, conversamos naturalmente ali. Eu saí, voltei para o local onde tinha mais gente, aí eles começaram um zum-zum, né? Começaram a desconfiar, não sei o que e tal. Mas eu não fiz isso por demagogia, nem contei para a imprensa na ocasião. Eu fiz isso para saber que eles querem, por que eles estão aqui, qual é a situação. Né? E isso você não consegue saber se não for indo lá, conversando com a pessoa. É difícil, quando você tem uma posição formal, você quebrar o formalismo. Ainda bem que eles não perceberam logo de cara que eu era presidente. Se percebesse, iam me enganar, ou iam tentar me enganar, iam fazer uma certa pose. Né? Bom, então, eu acho que você, para poder ser alguma coisa na vida, convém observar, convém você se entregar ao outro o quanto é possível, né? E tentar entender e ver qual é o objetivo. Os objetivos não são os seus objetivos. Eu tinha os meus, que eu achava que era o que eles queriam, mas eles têm os próprios. Você tem que ter uma capacidade de sentir as demandas também. Deixa eu contar um outro casinho, que acho que o casinho explica melhor do que outra coisa. Houve uma manifestação contra mim em Brasília. Marcha contra, uma marcha qualquer, tal, qualquer coisa. Bom, à noite, uma das pessoas que foi à marcha jantou comigo no Alvorada. Por quê? Ela era, não me lembro o quê, tinha sido casada, ou era casada foi casada com Luiz Carlos Prestes, que era um líder comunista do Brasil, uma coisa assim. Bem, e ela jantou lá em casa. Essa diversidade é importante, porque você toca no outro, sabe como é que é o outro. Uma manifestação é contra mim, ela estava contra mim. Mas eu não guardei a raiva por causa disso. Né? Eu guardei o interesse para entender o que eles querem. Uma outra vez, havia um movimento também contra, é claro. Sempre o movimento é contra, né? E um dos líderes foi lá. Foi uma alvorada. Eu recebi na biblioteca, fiquei lá trancado com ele e tal. Eles estavam manifestando contra mim, gritando lá no palácio e tal. Bom, isso não quer dizer que você adere ao que está gritando contra você. Em certas horas, você tem que atuar com a sua responsabilidade. Mas você tem que saber o que está acontecendo. E isso é muito difícil para quem tem poder. Porque quem tem poder fica isolado. Né? Eu sempre procurei, pelo menos no meu caso, eu tinha vários motoristas que eram o presidente. Um falava, abria o jogo comigo. Tinha um garçom que abria o jogo comigo. E tinha uma moça que eu levei para o palácio, que era via do Itamaraty, que limpava as plantas, chamada Dalina. Bom, essa falava também, menos. Bom, mas tem que ter um esforço de quem tem mais poder, junto aos que não têm tanto poder assim, você sentir o que está acontecendo. Né? Sobretudo o cara que cuidava da piscina, ele tinha cuidado da piscina desde muitos presidentes anteriores a mim. Ele conhecia as pessoas de calção de banho, na água. Né? Ele não entrava na água, mas ele limpava a piscina e tal. Enfim, eu acho que é muito importante ouvir. Eu comecei dizendo isso. Né? E é muito difícil ouvir, porque o status, a posição social afasta. Né? As pessoas ficam com receio de falar. Agora, por exemplo, eu tenho uma fundação, então eu recebo gente de dois tipos. Tem gente que é de classe alta, que tem colégio, não sei o quê, e tem gente que é de colégios públicos, que são pobres. Bom,
A primeira coisa que eu digo aos dois, grupos bem separados, eu digo, me chame de você. Porque vocês não sabem me chamar de excelência, muito menos de senhor. Não consegue. Excelência é impossível. Então, me chamem, vocês sabem. Chame de você. Eu faço isso, primeiro porque eu não estou pouco ligando. Segundo, porque realmente é importante quebrar a distância. A distância geralmente é muito grande. Né? Falar comigo, eu sou velho, sou ex, ex é mais fácil. Mas vai falar com o atual presidente. Não sei como ele é. Mas se ele pensar que é porque a presidente vai separar, eu acho que ele não é assim. Mas se pensar, está perdido, não vai saber nada. Os que chegam a ele vão chegar para dizer que está tudo bem, está ótimo, maravilhoso, não sei o quê. E não é. Tem que ouvir, ter capacidade de se relacionar. Eu acho que, para qualquer coisa na vida, não é para ser presidente, para qualquer coisa na vida é importante você entender o outro como pessoa. Né? É claro que quando você é presidente, ou que tem produção, mas em qualquer produção que tem, você não vai agir em termos da pessoa, vai agir em termos de categorias, não sei o quê, objetivos e tal, tem um projeto. Mas não pode perder, para dizer de forma, a humanidade, entender o outro como ser humano, né? Que é variável. E, no fundo, varia dentro de uma certa norma, não varia tanto assim. Né? Tem que tentar entender essas coisas. É o que eu acho. Não é fácil. Eu aconselho sempre, não sejam presidentes. Não vale a pena. Depois, ex-presidente é bom. Ex-presidente é bom, não tem mais responsabilidade. Você pode ler o que diz de você não liga. Aí tá bom. Fantástico, presidente. Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem que o Brasil não tem um sonho de nação. Queria saber se o senhor concorda com isso. E queria entender como é que a gente faz para unir a sociedade civil, empresários e políticos para juntos fazermos do Brasil o que ele tem potencial para ser. Como é que a gente une todo mundo assim? Porque eu não acredito que vai ter um super-herói só, mas eu acho que todo mundo junto consegue construir. Queria ouvir o senhor em relação a essa ideia. Veja, eu acho que isso depende da capacidade de liderança de alguém, várias pessoas. Mas a liderança é muito importante. Não depende da formação formal. Vou dar um exemplo. O Lula. Eu conheci bastante o Lula. O Lula era o operário de uma empresa mecânica, coisa assim. Bom, e no tempo que eu conheci, ele não sabia nem falar direito. Errava. Agora ele fala bem. Bom, mas ele ouve. Ele é capaz e ele sabe mandar. Ele inspira no outro confiança. Eu nunca votei nele por outras razões, mas eu conheço. A César o que é de César. Ele é assim. Bom, então, o importante é você ter pessoas capazes de aglomerar, de juntar. Um país como o Brasil, que é tão diverso, os interesses são tão contraditórios, você tem que ter a capacidade de, olha, a despeito das diferenças, vamos ver se dá para fazer juntos. Né? Por isso que é importante ter a capacidade de convencer. Convencer etimologicamente, quer dizer, vencer com, juntar. Né? Você tem que juntar pessoas diferentes. É claro que pessoas diferentes têm também interesses diferentes. Você tem que, às vezes, tem situações que são polares, tem que escolher. Está para cá ou está para lá. Né? No geral, é melhor escolher um político que seja capaz de estar do lado da maioria. A maioria é pobre no Brasil. Né? Tem que estar do lado de quem é mais pobre. Não é do lado de quem tem mais rico. O que não quer dizer que você não vai ouvir os ricos. Tem que ouvir também. E que você nem tem que atendê-los. Eles dão emprego quando tem capacidade de produzir emprego. Então, tem que ouvir também. Né? Ouvir os políticos, porque os políticos representam essa diversidade. É muito difícil, porque eles são espertos. Eu fui aprendido no Senado. Né? Eles são espertos, ninguém, muito bobo não chega lá. O risco é o contrário, eles te enganarem. Mas você tem que ter a capacidade de ouvi-los, porque, às vezes, eu tinha um professor da Politécnica aqui, chamado Camargão, que dizia o seguinte: o problema não são os espertos, são os burros. Porque o esperto não é o tempo todo e o burro é sempre. Ele tinha razão. Né? Você tem que ouvir as pessoas. O político é esperto em geral. Quando a gente falar com alguém que tem poder, eles querem alguma coisa, então não estão ali de graça. Nem todos, mas a maioria é assim. E é normal que seja assim.
Você não pode ter preconceitos. Ah, não, esse é político, eu não ouço. Então, aí você não governa. Você tem que liderar todos, ouvindo, tentando, se for possível, atender. Às vezes não dá para fazer, não faz. Né? Aí tem que ter rumo. É muito importante ter rumo na vida. Na vida, não é para quem é político, não. Na vida, você tem o que eu quero? Como é que eu, para que lado eu vou tentar levar o barco? Tem as ondas que vem contra, que vem o vento, não sei o quê, a noite escura. Enfim, é difícil levar o barco. Mas se você não sabe de que porto saiu, para que porto vai, não faz nada. Você não consegue, às vezes, chegar ao novo porto, mas você vai na direção do porto e outro se substitui até que alguém chegue ao porto. Né? Bom, você não faz o que você quer, faz o que você pode. Você pode. Vem o presidente da República. O presidente da República pode nada. Pode alguma coisa, mas não pode tudo. Tem que compor interesse e ter. Qual é a direção que você vai levar ao país? Né? Vamos tentar. Você, por você mesmo, talvez seja pior ou melhor, depende do julgamento de cada um. Mas será mais fácil se fosse minha vontade é lei. Mas não é lei. Tem os outros. Tá bom, aqui é democracia. E quando não é democracia, é a mesma coisa. Né? Tem que ser. Não aparece a vontade dos outros organizadamente, mas elas existem. E vão reagir contra você ou a seu favor. Então, tem que ter capacidade. Eu creio que é muito importante falar. Ganhar apoio dizendo que você tem um projeto. Eu desejo projetária. Você vai jogar para diante alguma coisa. Né? Bom, alguém pode concordar, outros não vão concordar, mas você tem que ter uma vontade. Não é que a sua vontade seja lei. Para você transformar o seu projeto em realidade, depende dos outros. No nosso caso, que é uma democracia, depende do seu partido, dos demais partidos, do Congresso, da mídia, dos juízes, dos militares, dos outros países, enfim, é uma confusão. Né? Quem tem medo de confusão fica em casa. Se protege, mas não faz nada grandioso. Para fazer grandioso tem que se lançar. E tem que, de alguma maneira, arriscar. O único lado positivo tem vários lados positivos, mas o que é bom na política é que ninguém sabe o resultado. Quem vai ganhar a eleição? Não sei. Talvez aqui, talvez ali. Depende do momento, depende de muitas circunstâncias. Né? Tem que trabalhar na direção. E você não pode desanimar, tem que ter crença, tem que poder persistir num certo caminho e tal. E a política tem isso. A política é o reino do não regular. Eu fui treinado como sociólogo. Sociologia é a ciência, tem lei. Mas política não é assim, não. Tem algumas coisas que são regulares, mas em geral não são. De repente, surge um acontecimento e muda tudo. Né? Quem ia prever essa pandemia? Ninguém. E ela mudou tudo. Né? É assim a vida. Eu tenho falado com os meus amigos que nem os cientistas políticos mais pessimistas previram os impactos de uma pandemia como essa no nosso tempo. E, presidente, pensando nisso, né, são muitos os impactos, o aumento das desigualdades mais avassaladores, aqueles mais pobres ainda mais pobres, mas, ao mesmo tempo, uma mobilização por construir alternativas. Né? Eu gosto de pensar no Brasil, de pensar... Eu tinha uma frase no meu grupo dentro da JPSTB, que a gente usava sempre muito uma frase sua, sobre construir um horizonte de alternativas. Sim. E aí, nesse lugar de olhar para o horizonte de alternativas, como o Brasil pode voltar a liderar algumas coisas, algumas pautas no mundo, né? Se a gente valorizasse a saúde como ela deveria ser valorizada nesse momento, talvez o SUS estivesse dando um exemplo para o mundo e liderando a América Latina. Na sua perspectiva, como que a gente pode voltar a colocar o nosso país no caminho de liderar em algumas áreas tão importantes? Né? A gente já fez coisas que foram muito impactantes para o mundo, mas como voltar para esse lugar? Veja, a primeira coisa, tem que pensar no seu país, no seu povo, né? Manter os primeiros teus, tá bem. Mas o mundo de hoje é interligado, você tem que ter noção do mundo, de que lado é o mundo. Né? E tem que ter a capacidade, que eu falei a respeito do que aconteceu na política aqui, no mundo também. Não é fácil. Você tem que ter a capacidade de perceber, sentir os ares do mundo, de que lado vão. No meu caso, como eu falo espanhol, francês, inglês, essa língua, eu falava
quando chegou o dia, eu pegava o telefone e falava com os presidentes desses países e tal. Alguns foram meus colegas. Por exemplo, do Chile, o Ricardo Lagos foi meu colega. O pai dele, chamava-se Dr. Duran, era médico da CEPAL, eu trabalhava na CEPAL. Ele morava em frente a ele, era mais fácil. Mas nem todos são assim. O Freio, o velho Freio, eu vi, conheci, mas não tinha intimidade. O filho é mais fácil, Eduardo, atual. Bom, você tem que ter capacidade de se relacionar, né, com os outros. E cada um tem suas peculiaridades. Se você for para o México, os mexicanos são mais formais do que nós, né? Bem mais formais do que nós. Os chilenos também são um pouco, mas os argentinos são parecidos com nós, são italianos, né? Então, é um jeito mais fácil. Mas isso não tem importância. Os bolivianos são mais desconfiados, os peruanos também. Cada um tem, os brasileiros são malandros, sei lá. Cada um tem seu jeito, né? Bom, e fora do Brasil também. É muito importante, no caso nosso aqui, nós entendemos como é que nós podemos restaurar, se é que é preciso restaurar, eu acho que talvez seja, a nossa presença aqui no mundo e aqui. A crença outra vez. Bom, eu não quero falar da situação atual, mas ele foi capaz de ganhar a eleição. Quem ganha a eleição pegou no coração de alguém, tocou, fez votar, né? Bom, pode ser certo, errado, depende da visão de cada um. Mas alguma qualidade tem que ter, senão não ganha a eleição, né? Bom, mas não basta, porque você está no mundo. Você tem que ter capacidade de se relacionar com. E hoje, você queira ou não queira, o mundo está aqui dentro, porque tem as empresas. As empresas não são brasileiras só. E o mundo é globalizado, né? Você estuda também, mas hoje você estuda aqui e amanhã estuda no outro país. Tem projetos, tem cursos, tem não sei o quê. Leva as pessoas para cá, para lá. Então, você para governar hoje é mais complicado do que foi, eventualmente, no passado, porque implica ter um sentimento do mundo, né? Bom, e é difícil. Por exemplo, a China. A China é um país importante. Hoje é um dos maiores do mundo, né? E tem presença. Até aqui, tem presença. Bom, eu conheci alguns chineses e tal, fui à China depois. Bom, é outra cultura. É outra cultura. Você tem que fazer um certo esforço. Como o Japão é outra cultura, a Índia é outra cultura, a África também tem outra cultura. Quer dizer, você não pode ficar só no mundo ocidental. Até porque, primeiro, não somos ocidentais, somos do extremo ocidente misturado. Basta olhar para nossas três caras aqui que você vê que nós somos de várias partes, né? Enfim, você tem que dar atenção a essa diversidade. E tem que ser capaz de entender essa diversidade. E como é que você define o interesse nacional e popular nessa diversidade? Essa é a equação. Mas se você se fechar e não entender que isso é assim, é pior. Você vai perdendo espaço. Vocês disseram que nós já estivemos em melhores condições. É possível. Piores e melhores, depende do momento. Eles não são situações estáticas, são situações reversíveis, né? O Brasil tinha uma vantagem, como eles conheciam pouco, achavam que nós éramos muito bons, era muito fácil de lidar conosco, né? Quando conhecem mais, vê que é mais complicado que isso. Nós não somos tão bonzinhos assim. Temos nossos interesses também, tem que ser tomados em consideração e tudo mais. Enfim, eu acho que a mesma coisa que eu disse que para a vida vai para a política. A política não é diferente do cotidiano, é outra escala, outra dimensão. Mas eu acho que, quanto possível, deve ser natural, mesmo em situações que são formais. Mais formal de todos, você vai para a ONU, o Brasil faz o discurso inaugural. Então, ninguém presta atenção, depende da pessoa que está falando. Fazem barulho, conversa um com o outro, não sei o quê e tal. Bom, você tem que ter uma certa capacidade de se relacionar diversamente, né? Uma vez eu estava na África, numa aldeia na África, e íamos almoçar. Era uma cumbuca grande com galinha gostosa, galinha, arroz, então comia com a mão. Você vai fazer o quê? Vai pedir garfo? Não dá certo. Vai comer com a mão. E a comida era boa, né? Bom, eu estive no Japão, na China é diferente, o estilo é outro. Você tem que ter uma certa ductilidade, a capacidade de entender que não é porque você é diferente que é melhor ou pior, é diferente.
Você tem que aceitar a diferença, né? E tem que conviver com a diferença, né? Isso é fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. A gente prefere viver com os iguais, mais cômodo. Mas não é você não está representando um país como o Brasil, você está representando, tem interesse muito diverso, aqui dentro e lá fora. Tem que se dar. Bom, e as pessoas quando você chega, eu vou dar um exemplo que pode parecer abstruso. O Bush pai, era simples você conversar com ele. Era uma pessoa aberta. Eu levei um choque, eu pensei que ele fosse... Não, ele era uma pessoa agradável, um good guy, bom cara, né? Bom, outros, o Mitterrand era formal, mais posudo, né? O Chirac não era posudo, embora fosse mais pomposo, parecia mais pomposo, mas não era, gostava de cerveja, né? Enfim, os alemães também, depende, cada um é de um jeito. Eu não sei dizer dos russos, eu conheci vários russos, eu não sei dizer como é que eles são, porque não basta ter um contato, é outra cultura, né? E assim vai. Quer dizer, você precisa não ter preconceito e lidar com todos. O mais difícil da vida política é isso. Você tem que entender que as pessoas são diferentes. E não tem que ser igual a você para ser bom ou mal. E não adianta querer ser, porque vai ser diferente. Você tem que buscar uma resultante. Vamos tentar ir para onde... E é uma luta. Né? Uma coisa, outro que é outra coisa. Né? Você sabe que é assim. Espera, no limite é guerra, mas não convém ter guerra. O Bolsonaro não teve experiência. Eu tive experiência de guerra, porque a minha guerra, que é de 39 a 45, me marcou. Por quê? Porque eu morava no Rio, meu pai era militar e tal. Eu ia ao cais do porto, tinha avião militar, avião voando em cima das nossas cabeças. Né? Mandava navios mercantes armados. Copacabana era tudo escuro, tinha flanela nas casas, tinha submarinos alemães, submarinos, né? Japoneses, alemães, de verdade, eram mais competentes. E, enfim, são situações diferentes. Agora, eu espero que ele não volte a isso. Não voltando à guerra, você tem que negociar. Negociar no Brasil parece que é feio. Não é feio, é necessário. Ou você negocia ou mata o outro. É melhor negociar. Né? Não vai impor. Como é que você vai impor sua vontade? Não pode impor, matando. Mas não vale a pena. É melhor, nem que queira, você vai para a cadeia. Então, é melhor você tentar convencer, vencer junto. Então, para vencer junto, você vai ceder alguma coisa. Ninguém entrega tudo de graça. É natural, é o jogo da vida. É a arte do dar e receber, né? Presidente, nós estamos chegando no final, faltam 8 minutos e tem 2 perguntinhas e a gente vai tentar equilibrar nesses 8 minutos as 2 perguntas. Nesse seu último livro aqui, Legado, você traz um conceito dos jovens sonharem com uma utopia viável. Isso. Oi? Eu sei. E a minha pergunta é como a gente pode construir essa agenda para que os jovens construam essa utopia viável? Vamos lá, veja você. Utopia, por definição, não é viável. Né? É uma coisa que não está na Terra. Utopia é sem topo, sem terra. Né? Eu fiz com consciência uma contradição. Você tem que ter um objetivo e esse objetivo não está na Terra, mas você tem que ver que nós estamos na Terra. Então, para ser viável, tem que ter um caminho. Tem que construir um caminho. Por isso que eu comecei a dizer que nós temos que convencer o outro, é vencer junto. Você tem que o objetivo não é seu, é nosso. Você tem que transformar em nosso, e para transformar em nosso, uma parte do que é meu vai virar seu e vice-versa. Eu vou ter que aceitar de vocês também. Né? Então, eu acho que é importante que quem não tem uma utopia, quer dizer, não tem um objetivo, mesmo que ele seja muito difícil, não vai lá, não faz nada. Fica no lugar. Tem que ter um objetivo. Né? Propor alguma coisa que pode parecer que é utópico. O utópico é a mesma coisa, sem topos, sem lugar. Né? Bom, a utopia tem a mesma raiz de utópico, é uma coisa que não está em nenhum lugar. Né? Mas que você tem que caminhar nessa direção. Você tem que ter uma direção. Né? Isso é o que eu acho que significa utopia viável. É uma direção que faz crer aos demais que vai ser partilhada e que é bom para todos. É difícil ser bom para todos, cada um tem suas diferenças e tal, mas, enfim, você tem que procurar uma resultante que leve a maioria está do seu lado. Acho que a gente
sem querer, conseguiu contar muitas histórias juntas, né? Pensando nessa utopia, os nossos últimos trabalhos literalmente foram oficinas de visualizar futuros utópicos. E os jovens escreveram notícias que eles gostariam que saíssem nos jornais do Brasil em 2030, em 2050, em 2070, pensando para frente. Mas aí, presidente, queria, para a gente caminhar para o encerramento, trazer a minha última pergunta, que é, aos 90 anos, professor, sociólogo, tendo tido a profissão mais difícil do Brasil, que foi de governar de governar esse país, se você pudesse escolher um grande aprendizado da sua vida, para que esse aprendizado fosse transmitido aos milhares de jovens que vão nos ouvir, que aprendizado seria esse? Olha, eu acho que no nosso caso, o valor mais importante é diminuir a desigualdade. Eu não disse sermos iguais, porque é difícil, mas diminuir a desigualdade. E aqui no Brasil, a desigualdade é vista com naturalidade, como se não fosse dado para sempre, não é dado. Então, eu acho que esse é o ideal mais palpável no nosso caso, é de termos uma sociedade mais igualitária. Eu vivi em muitos países fora do Brasil. Nenhum deles é igualdade nos que eu vivi. Eu não vivi, mas eu conheço os países nórdicos, tem mais um sentimento maior de igualdade. Mas desigualdade igual a nossa, só mesmo na Índia, na África, lugares que aceitam a desigualdade como uma coisa divina. Aqui a gente aceita, não é porque é divina, não, é porque nos acostumamos a não ver as diferenças. Isso é muito ruim, né? Porque isso não leva pessoas a moverem a situação atual para uma coisa melhor. Elas acham que vai ser sempre assim, foi assim, é natural. Então, temos que quebrar. Eu acho que esse é o valor, talvez o mais importante. Não é tanto o enriquecimento, a produção, porque você pode manter, aumenta a produção e continua a desigualdade. Eu assisti isso no Brasil, aumentou muito. O produto bruto do Brasil cresceu muito, mas a desigualdade continua. É maior ou menor, talvez tenha diminuído um pouco, porque tem mais acesso. Mas ainda assim, é demais a desigualdade. Com certeza. Um jovem líder que não visualiza a redução das desigualdades e que não tenha trabalhado para isso, talvez não esteja colocando a sua liderança no caminho certo, né? Eu acho que ainda mais num país como o nosso. Eu queria super agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Para todos os que vão nos assistir, que estão nos assistindo, trazer que os debates de Davos Lab são para que a gente construa futuros desejáveis, futuros esses que visam a redução das desigualdades, que visam, sem dúvida, construir pontes entre os diferentes, ouvir as visões das mais diversas pessoas e construir soluções que a gente sabe, presente, que não vão alcançar todas e todos necessariamente, porque é impossível, mas que a gente vai tentar construir as soluções para a maior parte das pessoas possível. E aquelas exceções, as boas políticas públicas também, que elas atinjam essas pessoas, ou que as parcerias, né? Acho que o professor Klaus Schwab, quando cunhou o termo capitalismo de stakeholders, ele estava falando sobre não fazer nada sozinho ou sozinha, né? E o senhor trouxe muito na sua fala esse lugar da escuta e da capacidade de manejar interesses. Eu acho que de toda essa nossa conversa, essa é a maior lição que eu tiro. É importante que a gente entenda os interesses dos diversos stakeholders e construa pontes entre esses interesses para esse bem maior, que no fim do dia é uma população mais saudável, é menos desigualdades, é mais comida na mesa das pessoas, mais jovens com acesso ao emprego, à saúde, à educação. Muito obrigada pelo seu tempo, foram muitas as lições de vida. Aqui eu tenho certeza que esse Meet the Leader foi muito especial. Eu espero que muitos e muitos jovens, além dos que já estão nos assistindo, possam ouvir essa mensagem e levar para frente. Obrigada, Augusto, e todo o time da Davos Lab, enfim, todos os nossos parceiros. Muito obrigada. Eu queria ter a capacidade de síntese que você tem. Sintetizou muito bem. Muito obrigado.
Boa sorte. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, presidente. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, Cami. Boa sorte aí. Tchau, Guto. Tchau.